Olá pessoal, até que enfim nós vamos falar sobre o nosso transdutor 4 em 1 da mecânica avançada. Já faz algum tempo que nós lançamos ele e eu venho prometendo para quem comprou uma videoaula explicando o seu funcionamento, porque até então o pessoal só recebeu um manual técnico. Então hoje eu vou fazer essa aula falando a respeito do TVA, tá? Aí numa próxima aula a gente fala do TVE, numa próxima aula a gente fala do TVC e numa próxima aula a gente fala do transdutor de ressonância. Hoje vamos falar do TVA, que eu acho que é o mais importante. Segue a vinheta. O transdutor da mecânica avançada, ele é 4 em 1. Então, você vai ter com ele o TVA, que é o transdutor de vácuo na admissão. Você vai ter o TVE, que é o transdutor de vácuo no escapamento. Vácuo e pressão, na verdade, né, gente? Você vai ter o TVC, que é o transdutor de vácuo no cárter. E o transdutor de ressonância, que seria o TR, mas ninguém colocou esse nome ainda, né? Então vamos colocar só o transdutor de ressonância. Nessa aula eu vou mostrar para você a função mais importante que eu acho, que é a função de transdutor de vácuo, que vai lá na admissão. Para isso, nós vamos usar um manual técnico, um manual que nós fizemos, tá? E para você ter esse manual aí nas suas mãos, na sua empresa, no seu computador, você vem aqui na descrição do vídeo, vai ter um link, você clica no link, tá? Clicando no link você vai receber um e-mail e lá nesse e-mail você vai confirmar e vai receber esse manual. Esse manual, ele é esse aqui, gente, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, o manual que eu quero que você tenha aí na sua casa, que você tenha aí na sua empresa, é esse aqui, o manual do transdutor 4 em 1. Então, o que vem nele? Vem o transdutor, tá? Aí ele vem com essas mangueiras de adaptação. E essas mangueiras que vêm junto com ele, gente, não significa que você não vai precisar de mais nada, muito pelo contrário. Você ainda vai precisar de várias adaptações. Só que essas adaptações você faz na sua própria empresa, tá? Na sua própria empresa, né? Na sua oficina, eu tenho certeza que você deve ter aí um monte de restos de mangueira, né? E então eles serão bem importantes. Aí vem um registro junto, vem uma haste para a ressonância e vem aqui, ó, um cabo de ligação. Esse cabo de ligação ele tem 3 metros para poder você ter espaço para ir chegar lá no escapamento, porque quando a gente vai fazer um TVE, né, você deixa o seu computador numa mesa, né, e você tem que chegar lá no escapamento. Então, com esse cabo você vai ter condições de chegar sem nenhum tipo de problema no escapamento. Então, ó, tá falando aqui, ó, com o transdutor 4 em 1 da mecânica avançada é possível fazer os seguintes testes. Teste de vácuo, pressão na admissão TVA. Aí a gente consegue ver válvulas do cabeçote, entrada falsas de ar e comando torcidos. Comando torcido. Então, são os testes mais importantes que é interessante a gente fazer nessa parte do TVA. Depois tem o TVE, o TVC e o TR. Hoje nós vamos falar somente do TVA, porque não dá tempo, é muita coisa. Então vamos lá. Tem alguns descritivos aqui que eu vou ler só para ficar mais interessante, tá? Ó. Durante o funcionamento do motor acontece o movimento das partes móveis. Essas partes fazem com que os gases se movimentem internamente, provocando pressão e vácuo em vários locais. O intuito do transdutor é enxergar essas oscilações dos gases, convertendo em sinal elétrico para que o neo-tecnoscópio possa mostrar na tela essas formas de onda. Analisando essas formas de ondas, conseguimos verificar se existe um problema mecânico no motor de forma rápida, confiável e sem desmontar. O intuito desse manual não é analisar as ondas, e sim como captar as mesmas no motor. Bom, o analisar a gente vai fazer nesse vídeo, tá, gente? Então, assim, o transdutor ligado à admissão, que é o TVA, é uma ferramenta de apoio do osciloscópio. Ela se torna muito potente porque a gente consegue enxergar algumas coisas muito interessantes. Só que existem algumas limitações para a gente enxergar. Tá? O carro tem que ajudar, né? Existe uma situação para você conseguir ter êxito no seu teste.
Porque dependendo da situação, você pode acabar se enganando, tá? E é nesse vídeo que eu quero passar isso para você não achar que isso aqui vai resolver todos os problemas da sua vida na parte de cabeçote, na parte de anel, na parte de TVE, na parte da válvula de escape. E não é assim, é uma ferramenta para auxiliar. Muitas vezes ela vai te dar um resultado assim exímio, um resultado assim muito fera. Né? Que tanto é, gente, eu vou falar para vocês, é uma ferramenta que tem que ter na oficina, porque ela pode te salvar de cada coisa que é muito, muito, muito massa. Então eu pelo custo-benefício, eu acho que foi assim fantástico. E outro detalhe, a Mecânica Avançada, ela só está fabricando o transdutor 4 em 1. Nós ainda não estamos fabricando o transdutor de compressão, tá, gente? Nós não tivemos tempo hábil para desenvolver essa ferramenta. Mas de antemão eu já te falo, quem compra o kit completo, né, que compra o transdutor de vácuo na admissão, ou quer dizer, compra esse transdutor de vácuo, transdutor de escapamento, cárter, ressonância e o de compressão, você vai usar muito mais o de vácuo na admissão e o de ressonância do que os outros. Eu falo para você que dá mais ou menos, sei lá, 10, 15 para 1. Você pode até conversar com alguém que já usa osciloscópio, ele vai falar, não, eu uso muito mais o transdutor de vácuo. O transdutor de compressão é um caso ou outro de um grande pepino que realmente existe a necessidade. Então, com essa ferramenta aqui já vai te ajudar demais, tá? Vai ajudar você muito. E no futuro a gente vai desenvolver essa ferramenta, né, o transdutor de compressão também, mas por enquanto nós só temos o transdutor de vácuo, que já vai fazer uma diferença danada aí na tua oficina. E lógico, ele ligado com o New Tecnoscópio vai se tornar uma ferramenta fantástica. Mas vamos lá. Aqui, ó, nesse vídeo, nessa imagem, né, eu estou mostrando aqui aonde que ele foi instalado. Tá meio... não dá para ver muito bem, mas o que eu fiz aqui, gente? Eu desliguei a mangueira do hidrovácuo. Então tem o hidrovácuo servofreio, né? Ele tem uma mangueira que vai na admissão. Então eu desliguei aonde vai na admissão e eu coloquei uma adaptação em mangueira e liguei primeiramente o registro e depois o nosso transdutor, tá? Porque na hora de você capturar o vácuo, você tem que regular mais vácuo, menos vácuo, para você poder ter uma onda melhor, né? Uma onda que você consiga fazer uma bela análise, ok? Bom, então né, estamos dizendo aqui, ó, que nós utilizamos um veículo Onix 1.0 ano 2018, tá? Para esse teste ter um bom resultado, interessante procurar uma boa tomada de admissão, depois o corpo de borboleta até o cabeçote, né? Então temos o corpo de borboleta, tem que ser entre o corpo de borboleta até o cabeçote, né? Aonde que vai ter vácuo, certo? E você vai observar também que o teste é sempre em marcha lenta, tá? Fazemos também dando partida, mas 95% do que nós vamos enxergar é sempre em marcha lenta. Aí eu falo aqui, né? Eu indico uma tomada do servo freio por ter uma bitola interessante, mas se conseguir outra fácil acesso, como canister ou partida frio, sem problemas, desde que tenha um bom vácuo, tá? Bom, gente, vocês vão ouvir um barulhinho de cortando ferro, que está tendo umas obras aqui do lado, e como eu estou num bairro novo, não tem o que fazer. Todo dia tem obra, todo dia está cortando ferro, cortando grama, cortando tudo. Então sempre vai ter um ruidinho aí embaixo, aí no fundo, né? Mas não esquenta a cabeça não. Depois aqui, ó, aí fala aqui o que vem no kit, né? Beleza. Deixe sempre o transdutor mais próximo da tomada, dessa forma ele consegue captar melhor as vibrações de deslocamento de gás. Se o motor estiver, importante, né? Se o motor estiver com a marcha lenta oscilando, esse teste não será conclusivo, ou seja, o carro tem que estar em marcha lenta. Se o carro estiver com funcionamento irregular, não adianta colocar o transdutor de vácuo, ele vai te enganar, tá? Ah, Celso, mas eu quero resolver o problema do carro quando a marcha lenta estiver instável. Então, lembra das limitações que eu falei para vocês? É uma ferramenta topíssima, uma ferramenta que vai ajudar demais.
só que não é em todos os casos. Então, a primeira situação é deixar a marcha lenta estável, tá? Aí, lógico, você tem outros meios de você resolver esses outros problemas, né? Quando a marcha lenta é instável. Nessa foto aqui, acho que dá pra gente enxergar melhor, né? Aonde está o ponto de vácuo. E, quer dizer, aonde foi que eu coloquei aqui, né? A tomadinha, tá? Daí ele me mostra aqui, ó, esse teste pode ser feito durante a partida sem que o motor entre em funcionamento e com o veículo em marcha lenta. Então tá aqui, ó, TVA na marcha lenta. Aí, gente, o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu sair daqui do modo de exibição. Deixa eu abrir o New Tecnoscópio. Se você vier aqui, ó, se você vir aqui, ó, carrinho, casinha, sensores, ó, aí a gente vai ter aqui os nossos sensores que a gente já tinha, e aí nós colocamos a mais aqui o transdutor de vácuo, TVA, aí na partida, ressonância, vácuo no cárter e escape, só para você ter uma referência. Então vamos clicar aqui no TVA, ó, então já está aqui, ó, tem aqui uma informação técnica, tá? Tem aqui a foto, aonde a gente vai colocar ele, certo? E tem aqui um TVA, inclusive é desse Onix, tá? Então, lógico, né, gente? Cada motor vai se comportar de uma forma. Vai dar uma onda um pouco maior ou um pouco menor. Isso vai depender muito. Mas o legal é o quê? Que você clicando ali, eu já regulei para você aqui a tensão dele, eu já coloquei aqui em AC, porque, né, tem que ser sempre em AC, e eu já regulei aqui o tempo para você capturar a onda dessa forma. Então vai facilitar a tua forma de captura, tá? E se for um Corsa, Corsa, eu tô nas antigas, né? E se for um Onix, show de bola. Você já vai observando e analisando aí essas ondas. Mas vamos lá. Eu vou dar um play aqui, ó, tá? E aqui eu já estou esperando capturar o sinal. Então eu já liguei ele ao New Tecnoscópio, ó. Liguei o cabo de 3 metros que eu disse a vocês e eu vou ligar ele aqui no transdutor. Você viu que já deu um pá ali, né? Então o que o transdutor faz, gente? Ele vai analisar o quê? Ele vai analisar vácuo e pressão. Claro, pequeno, né? Porque não pode ser muito grande, senão ele estoura na tela. Vou colocar a mangueirinha aqui, ó. Só para você ter uma noção de como que é a forma de onda. Deixa eu tirar aqui a minha forma de fundo de tela, para não confundir a gente. Então, o que acontece? Quando o transdutor de vácuo, quando você tem uma pressão positiva, que você assopra, você tem uma onda para cima, lá, ó. Deixa eu colocar aqui um tempo um pouco menor para a gente enxergar, mas porque a minha soprada está muito lenta. Olha lá, gente, ó. Quando eu assopro, ó, ele vai para cima, ó. Olha lá, ó. Vou colocar um volt aqui também. Ó. Então, quando eu assopro, primeiro, olha lá, quando eu assopro, primeiro ele vai para cima e depois ele dá um contrafluxo para baixo. Então ele vai para cima e vai para baixo, tá? Então é dessa forma que ele se comporta. Quando é ao contrário, é a mesma coisa. Ó, eu vou puxar, aí vai começar para baixo. Olha lá, ó. Começou para baixo. Olha lá, gente, ó, até que foi bastante aqui, que ele até estourou a escala. Deixa eu coloquei em 2 volts agora, vamos ver. Olha lá, ó. Ok. Então aqui, ó, dá pra gente entender como que ele funciona. Ele já está pronto, já está na sua polaridade correta, tá?
Tanto é que o pessoal que usa outro tipo de transdutor, sempre antes de começar a fazer o teste, ele tem que ver se o transdutor não está com a polaridade invertida, porque senão ele vê tudo ao contrário. Então não é interessante, mas o nosso já está calibradinho, está prontinho para você utilizar, tá? Só por termos de conhecimento técnico mesmo. Continuando com a nossa apostila, então aqui nós conseguimos enxergar como que é a formata de onda, como que é o formato de onda. Mais para frente a gente vai falar a respeito de cada ondinha dessa, tá, gente? Então aqui é um TVA na partida. Então da mesma forma que a gente fez essa ligação, a gente vai manter ela e nós podemos fazer um TVA na partida. No caso, de repente você vai trabalhar com um carro que ele não pega, você pode, né, fazer isso também. Você pode fazer um TVA na partida. Você vai conseguir ver um formato bem diferente desse outro aqui, né? Aqui a gente consegue tomar mais conclusões. Aqui a gente consegue ver só pressão e vácuo, mas já ajuda, tá? E lógico, né, os tempos dele, né? Então já ajuda também. Aí nós falamos assim, ó, para uma melhor análise dessas ondas é interessante ligar mais um canal do sensor de rotação. Precisamos saber em qual dente está o PMS do primeiro cilindro. Com essa informação, vamos conseguir tirar várias conclusões das ondas. Se estiver com um NIL de 2 canais, analise o sensor de rotação CKP e o secundário da bobina primeiro cilindro em marcha lenta. Então nessa imagem aqui, o que nós vamos ter? Primeiro eu tenho o sinal do sensor de rotação, depois eu tenho no canal A, que é o canal verde. O canal B, que é o canal amarelo, eu tenho o sensor de fase, então eu já consigo ver até o sincronismo junto, né? Já ajuda eu num monte de coisa. E eu tenho aqui também a ignição, tá? Essa ignição aqui está ligada ao primeiro cilindro. Então por aqui eu consigo identificar aonde que está o meu PMS. Vamos, ó, aqui nessa imagem eu já consigo ter uma visão um pouco mais clara do que eu estou falando para vocês, né? Do que está acontecendo. Aí eu só mudei a composição de onde está saindo as informações para ficar mais visível, tá? Então aqui é o sensor de fase, CMP, sensor de rotação CKP, transdutor de vácuo e secundário da bobina, tá? A gente vai falar sobre esse assunto, fica tranquilo, vamos chegar lá. Aí ele me mostra o seguinte aqui, ó. Com o motor quente, a ignição vai estar de 6 a 9 graus antes do PMS. Sendo assim, tomaremos como base nessa imagem desse veículo o dente número 14, depois da falha da roda fônica. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, aqui, ó, eu tenho aonde que é o PMS. Esse PMS eu consegui enxergar por onde? Eu consegui enxergar através do meu ponto de ignição, tá? E claro, sempre é bom a gente ter uma informação técnica, uma literatura, para a gente realmente confirmar aonde que é esse PMS. Se você tem um transdutor de compressão, você consegue enxergar isso. Mas pela ignição a gente também consegue se basear pela ignição e pelo formato de onda que a gente está enxergando pelo transdutor de vácuo. Nesse caso aqui, ó, o que foi falado lá? Foi falado que com um veículo em marcha lenta, o ponto de ignição sempre vai estar de 6 a 9 graus. Isso é normal, isso é comum, tá? Sempre vai estar de 6 a 9 graus antes do PMS. Então sempre vai estar de 6 a 9 graus antes do PMS. Sendo assim, nós temos que entender algumas coisas, tá? Que são essas coisas que eu vou mostrar para você aqui agora. Vamos lá. Deixa eu abrir o meu NIL aqui. Deixa eu minimizar eu aqui um pouquinho para não atrapalhar a gente. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Se você tem o seu NIL, o NIL de 3 ou 4 canais, você vai clicar aqui, ó, nesse ícone aqui que está o planeta Terra, que é o ícone que a gente chama de diagrama, mas na verdade ele vai para o site, tá lá, ó, abriu o site do NIL Tecnoscópio.
E como eu já estou logado nele, ele já abre com o seu perfil. Então você não precisa sofrer, não precisa ter nenhum problema, não precisa sofrer por isso. Aí eu vou vir aqui, vou colocar o meu nome para eu procurar o oscilograma. Então, Antônio Celso. Aí ele vai buscar todos os sinais que eu subi. Aí eu vou vir aqui, ó, marca Chevrolet. Como está com o meu nome aqui, só vai buscar os sinais que eu subi. Igual você, se você subir o sinal na nuvem do NewTecnoscópio, se você colocar o seu nome aqui, só vai buscar os sinais que você subiu, tá? Modelo Onix, que é esse aqui. Ano 2018. Categoria Sensores. Tipo, vai ser esse aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, transdutor de vácuo mais sincronismo. Vamos clicar nele. Aqui, ó, já apareceu aqui, ó, aquela imagenzinha que está lá no manual. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o download desse sinal, tá? Você vai fazer o download. Como eu já baixei já fiz esse download, eu vou abrir no local mesmo. Olha lá, aquela imagem que eu coloquei lá no manual, que eu espero que você que você baixe aí na sua oficina para você fazer as suas anotações, né? Como é bom fazer anotação. As informações técnicas e o sinal. Onde está o sinal? Vamos minimizar aqui, ó. Olha lá, gente, ó, o sinal já está aqui. Aquele sinal está aqui. Para quê? Para você fazer seus estudos. Porque quando a gente vem aqui, ó, o que acontece? O NewTecnoscópio, ele não grava só uma foto. Ele grava um buffer inteiro, ó, tá vendo? Então, a gente vem aqui e quando você vai gravar um sinal para subir na nuvem, você dá o play e você grava, você fica só analisando aqui embaixo, ó, tem aqui tá minimizado aqui, né? Mas tem uma situação aqui que se chama buffer. Então, com um buffer até 10%, você consegue subir na nuvem. Mais que 10% você não consegue subir, porque mais que 10% ele fica muito pesado. E quando ele fica muito pesado, aí fica ruim para subir, fica ruim para descer, fica tudo muito demorado e aí não é legal, não é interessante. O interessante realmente é você, antes de 10%, já dar o stop. Então, gente, nesse formato que a gente subiu o sinal, que a gente tem um buffer aqui, um buffer de gravação, o que vai acontecer? Você pode vir aqui, ó, nos ajustes e ajustar do jeito que você quiser os sinais, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou enxergando um sinal assim bem nítido, só que eu não consigo ver uma volta inteira do motor. Aí você vem aqui, ó, e coloca para 25 milissegundos. Pronto. Agora a gente consegue ver uma volta inteira do motor, tá? Que é o quê? Que é aqui é a ignição do primeiro cilindro. Aqui também é a ignição do primeiro cilindro. Então daqui até aqui nós podemos contar uma volta inteira do motor, tá? Então isso é bem interessante. E é por essa imagem que a gente vai começar a fazer as nossas análises. Só que para nós fazermos as nossas análises, nós temos que entender o sincronismo do motor, entender os tempos do motor. E como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá para o 10, tá? Vamos pegar aqui a ignição novamente, ó. E aí o que aconteceu aqui, gente, ó? Como eu disse lá no manual, sempre nós temos de 6 a 9 graus. Opa, deixa eu voltar aqui no meio. De 6 a 9 graus antes do PMS que sai a ignição, né? Normalmente de 6 a 9, né? Vamos colocar 9. Aí o que acontece? Esse carro aqui, ó, aqui eu tenho uma volta do virabrequim. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma volta do virabrequim, que são 360 graus. E duas voltas do virabrequim são 720 graus e uma volta do motor ciclo Otto, né? Porque cada duas voltas do virabrequim é uma volta do comando. E cada duas voltas do virabrequim é uma volta do motor. É assim que a gente compreende e entende ciclo Otto,
ok? E nessa roda fônica aqui, ó, eu tenho 60 dentes, contando com a falha, tá? Porque a falha é menos 2 dentes. Então eu vou ter aqui 60 dentes. O que eu vou fazer? Eu vou começar a contar a partir desse aqui, ó, tá? Então a partir desse eu vou contar. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentes. Então a ignição está saindo exatamente no 12º dente. Mas eu disse a vocês que é de 6 a 9 graus antes do PMS. Então quer dizer o quê? Quer dizer que aqui não é o PMS do motor. O PMS do motor do primeiro cilindro é um pouquinho para frente. Então ele vai ser aonde? Ele vai ser mais ou menos por aqui, ó, tá? Porque cada dente desse, gente, ele tem 6 graus. 360 graus, que é uma volta, uma circunferência, um círculo, né? Uma volta do Vebrequim. Cada volta, cada 360 graus, vai ter 60 dentes, né? Vai contar 60 dentes. Se você pegar isso aqui e dividir por 6, se você pegar 360 e dividir, eu falei dividir por 6, e dividir por 60, que é os 60 dentes, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 6 graus. Então, cada dente tem 6 graus, ok? Então, aqui, ó, nós podemos contar cada dente tem o quê? Tem 6 graus. Sendo assim, daqui até aqui eu vou ter 6 graus, daqui até aqui eu vou ter 12 graus. Então, se eu for contar 9, vai estar mais ou menos aqui o meu PMS, como eu estou mostrando aqui na minha apostila. Olha lá, ó. Bem, ó, onde está essa flecha aqui, ó, bem em cima do 14º dente, tá? Então aqui ele deu um pouquinho, aqui tem 6 graus, um pouquinho mais de 6 graus, tá em cima do 14º dente. Exatamente aqui é o PMS. E exatamente aqui, ó, é onde acontece esse tipo de formato de onda aqui, ó, que é onde a gente fala que aconteceu o cruzamento de válvulas do 4º cilindro e PMS do primeiro cilindro, tá? Então vamos entender isso aqui. Aqui aconteceu o cruzamento de válvulas do 4º cilindro e PMS do primeiro cilindro. Aí você fala assim: eu não entendi nada, eu não estou entendendo. Fica tranquilo, gente, vai ficar fácil. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou abrir uma ferramenta muito legal, uma ferramenta fantástica, que se chama Gabaritop. Esse Gabaritop vai nos ajudar no nosso entendimento. Deixa eu abrir aqui uma tela branca para ficar mais fácil da gente entender. Então esse aqui é o Gabaritop. Eu vou usar a ferramenta do Gabaritop que se chama motor, que é um motor virtual, que é esse aqui, ó, tá? Bom, então vamos lá, gente. Eu tive que mudar de cenário porque começou um barulho muito forte ali fora e aí eu tive que montar o meu estúdio em outro lugar. Mas ó, aqui o motor está funcionando, tá? Esse motor aqui, para a gente entender o funcionamento do transdutor, é top, tá? É muito massa. Gente, quando você liga ele já está a 30 rotação por minuto. Então, ou seja, ele está bem lento, né? Eu até acho legal. A gente vem aqui, ó, e aumenta a rotação dele. Então, mais ou menos aqui, ó, em torno de 260 a 300 RPM é quando a gente está dando partida no motor. Então olha que velocidade que está o pistão subindo e descendo, né, o Vebrequim rodando, o comando. E em marcha lenta, em torno de 800 RPM, mano, olha como é que tá. É muito rápido, né, gente? Então você imagina isso acontecendo dentro do motor a todo instante? É fantástico, é muito legal. Por isso que a gente tem que ter o osciloscópio, né? Porque como é que a gente vai conseguir enxergar? Porque imagina assim, gente, ó, o que o transdutor faz, ó? Aqui em 800
rotação por minuto, ele vai conseguir ver o fluxo o fluxo que está acontecendo aqui na admissão. Então, quantas vezes esse pistão não está subindo e descendo, e o transdutor com o osciloscópio tem que captar isso aí e mostrar para a gente em gráfico, né? Então é bem interessante, né? Por isso que a gente tem que ter o osciloscópio para dividir esse segundo aí, e a gente ter uma visualização interessante. Mas vamos lá, gente, ó, quando eu pego esse controle manual aqui, ó, e eu levo ele, aqui está marcando 0, né? Quando eu levo ele do 0 até os 720, que são 2 voltas do motor, né? Uma volta é 360, 2 voltas é 720. Então nós dizemos, como já disse lá atrás, uma volta do motor ciclo Otto seria 2 voltas do virabrequim. E nessas 2 voltas do virabrequim, que são 720 graus, acontecem 4 explosões. E essas explosões elas são divididas. Então, se você pegar 720 e dividir por 4, o que vai acontecer? Primeiro aqui está explodindo o primeiro cilindro. Então aqui, ó, nós temos o cilindro 1, o 2, o 3 e o 4. Nós vamos usar a ordem de ignição 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, tá? Então, o cilindro 1 está explodindo, o próximo vai ser o 3, olha lá, o 3 vai explodir exatamente a 180 graus, tá? Depois vem o 4 exatamente a 360 graus e o próximo, que será o 2, a 540 graus. Opa, aqui cadê ele? A 540. Depois ele volta para o 1, completando assim um ciclo completo, né? Completando um ciclo e já iniciando um novo ciclo. Então isso é bem interessante. Por que é interessante, gente? Porque durante esse ciclo acontecem muitas situações. No caso aqui a gente vai estar enxergando a admissão, tá? Então a gente está enxergando quem aqui, ó? A admissão. A admissão, elas estão todas ligadas, ó. Todas elas estão ligadas entre si através do coletor de admissão. E no momento em que a válvula é acionada, a gente consegue, se ter pressão e ter vácuo, a gente vai conseguir ver o que? Ver alguma coisa no osciloscópio, ver alguma coisa através do transdutor. E são essas variações de pressão e vácuo que a gente vai analisar, porque através delas nós conseguimos ter algum embasamento técnico e a gente consegue tomar algumas decisões e analisar algumas situações. Então é muito massa. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Quando o cilindro 1 e o cilindro 4, que são pistão gêmeos, tá? Quando o cilindro 1 está explodindo, o 4 vai estar em contrabalanço, porque ele já acabou de descarregar, né? Então, quando o cilindro 1 está explodindo, o cilindro 4 terminou de descarregar e ele já está no contrabalanço, porque quando descer, ele aqui já vai descer admitindo. E esse aqui ele vai explodir, né? Porque ele explodiu. E quando ele subir, ele já vai subir descarregando o 1 e o 4 vai subir para poder fazer a sua explosão. Então aí eles se invertem, né? Por isso que a gente chama de pistão gêmeos. Então lá naquele ponto lá do osciloscópio que eu passei para vocês aquela hora, exatamente aquele pontinho lá é o que? Aquele pontinho é exatamente o contrafluxo do 4 e a explosão do 1. Deixa eu abrir ele aqui para ficar melhor, para ficar um melhor entendimento. Bom, então ontem nós... Deixa eu dar o play aqui. Tem que ligar o aparelho, senão ele não funciona. Ontem, né? Vocês estão na sequência do vídeo. Só que o que aconteceu? Ontem começou tanto barulho aqui na loja que eu tive que parar e reiniciar no dia seguinte. Então, ontem era tarde e agora nós estamos numa manhã, reiniciando o nosso treinamento, a nossa videoaula, né? Então, o equipamento está funcionando direitinho. Deixa eu buscar
aquela imagem que a gente estava utilizando. Então, para mim achar aquela imagem da outra vez, eu vim aqui no diagrama, né? Que eu aperto aqui e eu já vou diretamente para o site. E aqui eu procurei aquele sinal. Mas eu também posso utilizar a nuvem que está aqui no software. É a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, coloco o meu nome, ó, Antônio Celso, usuário Antônio Celso. Então são todos os sinais que eu subi. Tipo, automotivos carros, marca GM Chevrolet, modelo é o Onix Hatch, esse aqui, ano 2018, sensores, e aí eu vou ter aqui, ó, cadê ele? Transdutor de vácuo mais sincronismo, que é exatamente aquele que a gente estava utilizando. Bom, eu já baixei ontem, né? Vamos abrir no local. E ele está aqui. Exatamente aquele sinal que a gente estava analisando ontem. Mas então, gente, ó, estamos aqui com o nosso ponto de ignição e aquele ponto que a gente estava comentando, né? Vamos mexer na linha do tempo aqui para ficar enquadrado bem bonitinho. Olha lá, ó. E aquele ponto aqui que eu disse para vocês que de 6 a 9 graus à direita, nós vamos ter aqui o que? Nós vamos ter aqui o cruzamento das válvulas. A gente vai ter o cruzamento das válvulas. Só que olha que interessante. Deixa eu abrir o gabaritop aqui. Deixa eu abrir o motor. Para ficar mais fixo na cabeça de vocês. No momento que tá existindo a ignição aqui, o que tá rolando na admissão? A gente consegue enxergar que nesse momento deu uma ignição no primeiro cilindro, que a gente fasou pelo primeiro cilindro. Mas a válvula de admissão desse primeiro cilindro, ela está fechada. Então, na verdade, essa onda aqui que tá acontecendo aqui não é a onda do primeiro cilindro, é a onda de quem? Do quarto cilindro, que é o quê? Que é o pistão gêmeo dela. Então, a ordem de ignição que nós vamos usar aqui, a ordem de ignição que a gente vai utilizar aqui é o quê? A ordem a ordem das ondas que nós vamos utilizar aqui vai ser o quê? Essa aqui vai ser a 4 e na contagem... Na nossa contagem de ignição é 1, 3, 4, 2. Então, se essa aqui vai ser a 4, essa aqui vai ser a 2. E aí começa de novo. Essa aqui vai ser a 1 e essa aqui vai ser a 3. Tá? Então, fica 4, 2, 1, 3. Entenderam? Deixa eu anotar isso aqui. Então, nesse momento aqui, a gente está enxergando o quê? A gente está enxergando o cilindro 4, tá? Quando o cilindro 1 está explodindo, o cilindro 4 está fazendo o quê? Ele está fazendo o contrabalanço, que é exatamente esse pontinho aqui, um pouco de 6 a 9 graus, um pouquinho à frente do seu ponto de ignição. E aqui vai estar exatamente no 14º dente para esse carro Onix. Ó, observem aqui, gente, ó, aqui está explodindo. Aqui eu tô finalizando o que aconteceu no quarto cilindro para acontecer a queima lá no primeiro. Então, antes dele chegar no seu PMS, que é o ponto morto superior, o que vai acontecer? Ó, aqui, a válvula de escape, vamos pegar a ordem inteira, né? Aqui ele explodiu, tá? Ele explodiu, ele é arremessado para baixo. Chegou embaixo, ele vai começar a subir por causa da inércia do motor, do volante do motor, né? Ele começa a subir. E aí a válvula de escape já está arreganhada, está aberta toda e está expelindo o gás para fora. Está expelindo. Aí quando ele está chegando perto do seu PMS, antes da válvula de escape fechar, já abre a válvula de admissão. Por isso que a gente fala que acontece um contrafluxo.
porque existe um determinado momento em que as duas válvulas elas vão se encontrar um pouco abertas. Só que daí a gente vai conseguir enxergar a válvula de escape na admissão. E aí a gente vai ver uma onda, tá? Isso aí é bem interessante. Então aconteceu esse contrafluxo no quarto cilindro e a explosão aonde? No primeiro cilindro. Então, se esse contrafluxo é essa informação que está aqui, significa o que, gente? Significa que daqui para frente, as próximas ações que ocorrer, ó, o que vai acontecer aqui agora? Ó? Vai acontecer que eu acabei de explodir o primeiro cilindro e deu o contrafluxo no quarto cilindro. Conforme vai passando, conforme o motor vai girando, vai acontecendo mais algumas ações. Que ação está acontecendo aqui agora no quarto cilindro? Olha lá, ó, ele terminou de fazer o que? De fazer o fechamento, tá? Ele terminou de fazer o fechamento do quarto cilindro. Então, essa onda que você está vendo aqui, ó, essa primeira onda, ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui, ó, tá? Essas quatro aqui, no caso, elas são o que? São o momento de fechamento da válvula de escape, tá? Do cilindro que a gente está analisando, que no caso aqui é o quarto cilindro. Então, esse ponto aqui é o ponto de escape. Essa forma de onda nunca pode ser menor que essa próxima forma de onda. Vocês podem ver que nos outros cilindros, ó, tá ok, ó, nós temos aqui o fechamento da válvula, e as próximas elas estão abaixo. No caso desse aqui, ela está acima. Isso já significa um problema, tá? Nós vamos entender o que vai ser essa situação daqui a pouco. Mas elas têm que ser bem próximas uma da outra, tá? E outra, essa altura que vocês estão enxergando, no caso aqui, gente, ó, o que está acontecendo? Nós estamos vendo que existe uma diferença entre a altura, no caso aqui, a altura desses picos. Essa altura dos picos significa o momento que a válvula está fechando. Então, isso vai determinar se ela está fechando muito tarde ou se ela está fechando muito cedo. Então, por aqui a gente consegue enxergar se o carro está com algum problema de regulagem de válvula, ou se de repente ele for tucho hidráulico ou tiver realmente com defeito, você consegue enxergar se estiver muito alto ou muito baixo, que existe um problema. Só que daí vem aquela pegadinha que eu falei para vocês, o que? Muitas vezes o carro está funcionando perfeitamente, mas a gente já consegue enxergar algum mau funcionamento em algumas das válvulas. Ainda mais com esses combustíveis que a gente está usando, às vezes o cliente usa só etanol. E em algum momento isso pode dar uma diferença, né? Pode dar sim uma diferença no formato de onda. Só que você vai fazer uma manutenção se realmente estiver acontecendo um grande problema. E lógico, você vai reprovar ou aprovar a parte de exame que você está fazendo nesse determinado veículo, tá? Já que vocês entenderam esses momentos, deixa eu fazer um outro tipo de teste que é muito, muito legal, para depois a gente ter a sequência. Gente, esse treinamento ele é bem lento, tá? Esse treinamento é lento para quê? Para você realmente aprender, para realmente fixar na sua mente o que é cada sessão dessa, né? O que é cada evento dessas ondas, e entender junto com o sincronismo, entender junto com o motor, né? Junto com o que está acontecendo no motor. Então, agradecimento aí ao pessoal da Gabaritop, o Mauro Servo, que fez essa ferramenta fantástica para a gente, né? Que ajuda bastante no nosso ensinamento, no nosso aprendizado, no nosso ensinamento, tá? E então, fica tranquilo. O importante aqui é aprender. Vamos fechar aqui o Gabaritop para eu mostrar uma situação para você. Deixa eu finalizar isso aqui também. Não, na verdade eu não preciso nem finalizar aqui. Eu só vou remover aqui as ondas de fundo de tela para não confundir a gente. Vou desabilitar o canal D. Existem algumas situações, gente, que que é interessante você fazer o quê? Que nem aqui nós temos o canal que a gente vai enxergar o sinal.
E aqui nós temos o canal A, o canal B e o canal C. Esse aqui é o canal B e esse aqui é o canal C. Para você dar uma olhada como é que está o nível de pressão e o nível de vácuo, porque lembra que eu lembra que eu fiz a parte de soprar e sugar? O que acontece? Quando você assopra, você tem uma pressão positiva, quando você suga, você tem uma pressão negativa, tá? Então tudo quanto é pico é pressão e tudo quanto é pico negativo é vácuo, tá? Sabendo que a gente está usando aqui Sabendo que a gente está usando aqui, tem que usar aqui em AC, tá? Então aqui, no caso aqui, é o canal... Será que é o canal A? Que é... Ou era o canal D? Deixa eu ver aqui. O canal D que era... O canal D que é o meu ponto... o meu ponto do transdutor de vácuo. Então eu vou deixar ele acionado lá. Vou pegar o canal A e colocar aqui, e vou pegar o canal B e colocar aqui, tá? E vou dar um play. E agora eu vou analisar a onda. Olha lá, ó. Vou dar um stop. E eu estou verificando a onda. No caso aqui, gente, a gente tá analisando com o carro sem nenhum tipo de veículo. Mas para captar essa forma de onda é muito, muito simples, tá? Para você chegar nessa forma de onda, é bem tranquilo. Então aqui eu estou analisando aqui, ó, esse ponto aqui está mais alto, ou seja, essa válvula que ela está fechando mais tarde, tá? E essa aqui está fechando mais cedo. E essa aqui está fechando mais cedo ainda, né? E aqui embaixo a gente também consegue verificar os pontos de vácuo. Então eu consigo enxergar que eu tenho um ponto de vácuo, dois pontos de vácuo parecidos e dois um pouquinho acima. Esse tanto que você está vendo aqui, gente, ele até passa. Porque na verdade esse carro, esse Onix, ele está com 50 mil quilômetros. E olha já como que já está o cabeçote dele, né? Se a gente olhasse assim um carro que chegasse na nossa oficina com algum tipo de falha, com algum tipo de problema, seria interessante a gente condenar não, a gente tirar esse cabeçote para fazer um assentamento, né? Fazer um reparo. Mas se o carro está com funcionamento perfeito, veio para fazer uma revisão de viagem, você não pode fazer isso, tá? Você tem que avisar sim, lógico, falar, olha, o seu cabeçote, né, já está com 50 mil quilômetros, já parece que ele está com 100, não parece que ele está com 50. É igual quando você vai no médico, o médico olha o teu joelho e fala assim, pô, você tem 40, mas teu joelho é um joelho de um senhor de 70 anos. Então aqui é a mesma coisa, você está com um carro de 50 mil quilômetros, mas a forma de onda que a gente está vendo aqui é uma forma de um carro com 120 mil quilômetros. Mas está rodando, está funcionando e de repente a gente pode deixar esse carro rodar mais um tempo, tá? Vamos voltar lá no manual que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Lembrando, né, gente, que esse manual, para você conseguir ter acesso a esse manual, é só você clicar no link aqui. No caso, você está no YouTube, né? Eu acredito. Então, clica aqui embaixo da descrição, vai ter um link. Clica no link, aí você vai ser direcionado para uma landing page, onde você vai colocar lá os seus dados. E aí você vai receber um e-mail, você vai receber um e-mail, você vai lá na sua caixa de e-mail, abre o e-mail e aperta para receber o manual de utilização do transdutor. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Para a gente chegar e enxergar essa forma de onda, nós temos que fazer alguns ajustes. Cadê o ajuste? Aqui, ó. Aqui na página 5, o que acontece? Nós temos aqui um registro. Deixa eu comentar aqui. Olha lá, ó. Nós temos um registro de fluxo. Então esse registro ele pode estar bem aberto ou pode estar bem fechado. Então, se ele tiver muito fechado, ele vai ter pouco vácuo. Aí a forma de onda você não vai conseguir entender muito bem. Aí você tem que soltar o parafuso. E se ele tiver muito aberto, aí tem aqui no manual para você entender certinho, né? Aí ele já dá muitas formas de ondas. Aí a gente não consegue entender nada também. Aí também não é legal.
Você entendeu? Então você tem que ter um quê? Um meio termo. Então você vai fechando e apertando até você chegar numa forma de onda ideal, né? Parecido com essa. Porque nem todos os eventos é importante para a gente. Nem todas as ondulações é importante. Alguns pontos são importantes. Igual eu falei desse ponto do fechamento da válvula, tá? Bom, gente, esse vídeo está ficando muito comprido e eu achei que em uma hora, 40 minutos, eu iria conseguir falar para vocês a respeito de tudo, mas eu já vi que vai demorar mais. Então eu vou finalizar esse vídeo e eu vou iniciar um outro, que será o da sequência, falando dos próximos eventos, que eu acredito que serão mais rápidos. Beleza? Então, até a próxima. Não esquece de deixar o like, deixa os comentários se ficar com alguma dúvida e não esquece de compartilhar com os amigos reparadores. Até a próxima.